Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus que diz, no Salmo de número 40, oração para livramento. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Davi, ao escrever este salmo, ele nos orienta a esperar confiantemente. Há uma outra versão bíblica que diz esperar com paciência. Tenha paciência em tudo na vida, espere com paciência tudo na vida. Quando nós clamamos ao Senhor, como ele diz aqui, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quando nós clamamos por socorro, Deus ouve o nosso clamor. Só que ele responde de acordo com a vontade dele. Aqui ele diz que o Senhor se inclinou e me ouviu e tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha. Então, quando nós clamamos, Deus ouve e Ele age a nosso favor. Ele nos fortalece, nos sustenta, Ele nos tira do fundo do poço e coloca sobre a rocha. A rocha aqui simboliza Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa cura. Então, o Senhor ouve o nosso clamor, Ele age em nosso favor e em Cristo Jesus nós somos restaurados. Então, confie na presença, na atitude, na ação de Deus para a sua vida. Às vezes vai demorar um pouco, mas Ele age na hora certa, no momento certo que nós necessitamos. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a depressão na fase adulta. Nós já vimos o que é depressão, nós já vimos o que não é depressão, nós vimos a depressão, sintomas da depressão cognitiva, depressão nas fases gravidez, pós-parto, infância, adolescência, juventude e hoje nós vamos ver a depressão na fase adulta. Então, queridos, muita atenção, muito cuidado. Novamente eu quero dizer, procure ajuda profissional, procure psicólogo, procure um psiquiatra, procure o CAPS da sua cidade para maiores informações, para orientação como tratar a depressão e os sintomas da depressão. Então, a depressão na fase adulta, ela é mais frequente. Ela ocorre mais na fase adulta do que nas outras fases. Então, mesmo que nós vimos que em algumas fases tem crescido um número alarmante de depressão, a depressão mesmo ela é mais frequente na fase adulta. E quem já desenvolveu esta doença pode ser candidato a sofrer novamente na velhice. Então, algumas pesquisas, alguns estudos apontam para isso. A depressão, ela afeta jovens e adultos na mesma proporção, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, nós temos que ter muito cuidado, muita atenção na fase adulta, ao que nós estamos passando, ao que nós estamos sofrendo, para que possamos procurar ajuda profissional para tratar os sintomas que nós estamos sentindo. As causas da depressão na fase adulta. Nas mulheres, uma das causas é devido às regulações hormonais. Mas também podemos notar que, de acordo com o que nós estamos vivendo numa vida tão ativa, tão corrida, que as mulheres têm saído para trabalhar, para ajudar no cuidado da casa, e esta pressão pode também causar a depressão, tanto na responsabilidade com o trabalho lá fora, como a responsabilidade do trabalho e do cuidar da casa e da família. Também nós vemos que nos homens
devido à ansiedade, pressão do trabalho, responsabilidade com a família, desemprego, medo de ficar desempregado, queda de salário, doenças físicas e etc. Isso também pode ocorrer na vida das mulheres, mas é muito mais frequente entre os homens. Então, queridos, a depressão na fase adulta ela é muito mais frequente, ela ocorre entre jovens e adultos na mesma proporção e devido a várias causas. Então nós temos que estar atentos com relação a isso e cuidar da nossa vida física, psicológica e também a vida espiritual. A harmonia do físico, do psicológico e do espiritual vai fazer com que você tenha uma vida saudável, de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a sua vontade e de acordo com a vontade de familiares e amigos. Então nós temos que procurar dosar bem as três áreas da nossa vida: física, espiritual e psicológica. O físico é você praticar esportes, fazer caminhada, você se alimentar bem. O psicológico, ter pensamentos positivos, buscar ler bastante livros, procurar entender mais sobre essas enfermidades e outras que atacam o psicológico, e também na vida espiritual, procurar uma comunidade cristã, buscar na palavra do Senhor, buscar a presença do Senhor, e assim você vai fortalecer a vida física, espiritual e psicológica. Entretanto, nós vamos ver que os sintomas, além dessas causas, os sintomas clássicos, ou seja, tristeza, angústia, baixo autoestima, abandono da vida social, e na fase adulta também pode levar ao suicídio, pode levar a tirar a sua própria vida. Então nós estamos fechando hoje esse estudo sobre a depressão nas fases da vida. Ou seja, nós vimos elas nas fases na gravidez, no pós-parto, na infância, na adolescência e na fase adulta. A partir do próximo estudo, nós vamos ver ou concluir mostrando como que nós podemos ajudar uma pessoa que está em depressão. E como nós podemos nos ajudar para que possamos ajudar estas pessoas. Não adianta você ir lá e questionar a pessoa. Você precisa entender um pouquinho sobre do que ela está passando, para que você possa orientá-la de uma maneira sábia a buscar um aconselhamento de profissionais da área e de um tratamento dos profissionais da área. Então nós vamos ver isso a partir do próximo estudo. E eu recebi um vídeo da minha irmã, Ana Zélia, e eu queria compartilhar com você. E isso vai mostrar para nós a próxima fase. O que nós podemos e como nós podemos fazer para ajudar alguém que está passando por problemas psicológicos ou físicos ou espirituais. O abandono, os traumas, os rancores, os sintomas da depressão, os abusos, as doenças, isso tudo pode ser feridas que podem nos desligar. Sentimos então que é o fim. Porém, mas com um pouco de ajuda, de um aquecimento do amor, podemos mudar uma vida. Somos enviados para curar, iluminar, elevar, encorajar e ajudar quem desapareceu. Viva todos os dias procurando alguém para iluminar. E que Deus nos abençoe. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai, pelo teu amor para conosco.
O Senhor se preocupa e se importa conosco. Sabemos que para muitas pessoas nós não temos valor, mas para o Senhor nós somos especiais. E a tua palavra diz que nós somos a menina dos teus olhos. A menina dos olhos estão guardadas, estão protegidas. Mas mesmo assim, em determinados momentos, nós passamos por sintomas que tentam arrancar a nossa alegria, o nosso prazer de viver e tentam nos destruir, ó Pai. Clamamos por socorro. Venha nos tirar, ó Pai, do fundo do poço e colocar os nossos pés sobre a rocha e firmar os nossos passos, firmar a nossa vida para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até o próximo estudo.